E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho Todas as Pedras no Fundo do Rio, da editora Texugo, que por sinal é de propriedade do nosso amigo e autor da HQ Wagner William. Já falamos bastante dele aqui. Tem um Formiga na Tela sobre Silvestre, que saiu pela Dark Side. Tem também uma resenha sobre Bob Fischer, que é uma HQ que ele ilustrou. Vou deixar como sugerido aí. Os links estarão também na descrição do vídeo. E a HQ aqui em questão, ela tem propostas assim bem claras, na minha opinião, porque vai lidar com algumas pautas assim que parecem manjadas, mas sempre são necessárias, né? Aí vai do cuidado de cada autor como abordar isso. E no caso aqui, desigualdade, racismo, perseguições aí às classes mais vulneráveis e tal, o Wagner, ele para falar disso, ele escolheu ambientar sua história numa república sul-americana fictícia, Capriz, e durante os anos 50, o que precipita aí certas tensões, como por exemplo a questão da Guerra Fria e tudo mais. Tudo isso faz diferença dentro dessa história, e os fios condutores da nossa história aqui é um trio de personagens: Lara, Darren e Dimitri, no caso. Dimitri, que é um herdeiro, empresário abastado. Darren, que é amigo de infância do Dimitri, que conseguiu estudar apesar das dificuldades e tal, teve sua educação e tal, mas sofre as dificuldades aqui por ser negro. E a Lara, né, que tem suas próprias dificuldades apesar dos recursos e tal, mas sofre por conta de ideias progressistas que não são bem vistas numa sociedade como essa. E a brincadeira do Wagner aqui nessa república aqui, que lembra até um pouco a ideia do Glauber Rocha em Terra em Transe, né, de ambientar a narrativa em um lugar diferente e tal, mas que carrega muitas semelhanças com o nosso Brasil aqui, e de várias eras, não somente dos anos 50, é colocar como característica principal também o fato de que essa república ela tem uma colônia russa assim bem grande, né? Exatamente por isso o nome de um desses personagens é Dimitri e tal. E tem todo o desenrolar de um pano de fundo com a família do pai do Dimitri, no caso, que era um empresário com um idealismo, sabe? Não estava somente atrás de lucro e tudo mais. Isso tem consequências dentro da história. O Dimitri, que era amigo de infância do Darren, tal, acabam se separando, mas depois se reencontrando. Tem o lance da Lara, que é prima do Dimitri, e acabam engatando um romance. Tudo isso para mostrar como essa sociedade funciona. E, obviamente, né, Guerra Fria e tal, eu já falei que a história fala de racismo, fala de tensões sociais fortes, fala de intransigência de pessoas assim com mais recursos em relação a pessoas em situação de vulnerabilidade e tudo mais. E é claro que o Wagner, ele correu um risco grande aqui de ser mal interpretado, porque supondo que essa história seja a primeira dele que você pegue, você pode até achar que ele é um cara dado a um exagero, que ele pesa a mão na hora de criar a personalidade dos personagens, desenvolver situações e tudo mais. Porém, vou dizer que, conhecendo os outros trabalhos dele, Bulldogma, Silvestre e os outros que eu já comentei aqui, aliás, os trabalhos que ele escreveu também, né? No caso, Bulldogma, Silvestre, o Maestro, o Cuco e a Lenda e tudo mais, nós percebemos que de ingênuo ele não tem nada, tá? Então, um conhecimento maior sobre a carreira dele, as outras histórias que ele escreveu, fazem com que você perceba que o exagero aqui é absolutamente intencional.
E para defender isso eu encontro um argumento até no fato dele ter escolhido ambientar isso em outra época e numa república fictícia, justamente porque aqui nesse caso ele acaba abrindo um precedente para que as situações sejam de fato mais aqui e ali mais exageradas e tal, mas tudo isso trazendo aí um quê de realidade que não é desprezível, tá? Porque, afinal de contas, hoje em 2023 a gente vive mesmo uma era de extremos também, que talvez 20 anos atrás a gente jamais pudesse prever, no caso. Então ele retorna aqui no tempo num cenário de extremismo também, que é o cenário da Guerra Fria e tudo mais, para fazer essa metáfora com aquilo que a gente passa hoje, obviamente. E dentro disso, então, feita essa reflexão, eu acho que fica muito fácil aceitar certos estereótipos aqui, porque tem personagens assim que eles parecem de fato feitos para serem terem certas características hediondas, exageradas no caso, mas eu acho que isso não tem nada a ver com inexperiência ou falta de tato no caso. Eu acho que todo o universo que ele construiu, ele acaba aceitando esse tipo de liberdade no caso. Então tudo bem que eu falei que para mim foi preciso conhecer a obra pregressa dele para entender isso, tá? Mas talvez isso também acabe nem pesando para outras pessoas, tá? Isso é uma reflexão minha, no final das contas. E assim, o Wagner ele adora colocar referências de vários tipos nas histórias dele, as referências são muito visíveis também. Aqui no caso a gente tem A Felicidade Não Se Compra. A relação dessa história com o filme do Frank Capra, ela tá explicada num pós-fácil também, mas ela faz muito sentido aqui dentro, e ela não é uma espécie de apropriação daquela premissa para que e transformada em outra coisa, não, na verdade ela acabou se tornando uma referência aqui, mas uma referência bacana também, que faz sentido dentro do pedaço em que ela é aludida na história. E aí a questão do Terra em Transe também, que eu falei, do Glauber Rocha e tal, tudo isso faz da HQ muito interessante, na minha opinião. Não acho o melhor trabalho do Wagner que eu já li, tá? Mas de forma alguma eu poderia dizer que não gostei. Eu apreciei muito essa HQ também, até porque acredito que a narrativa visual do Wagner faz muita diferença para mim, né? É isso que faz com que a história avance de um jeito ou de outro. Ele tem soluções gráficas que são maravilhosas aqui. E isso valoriza muito a experiência de ler Todas as Pedras no Fundo do Rio. E fora as referências que não ficam somente limitadas a Felicidade Não Se Compra e tal. Você pode encontrar aqui várias coisas muito bacanas. As HQs do Wagner, elas têm esse fator replay, né, de você voltar para reler, para procurar mais referências e tal, e você vai encontrar, porque essa é uma das aspirações dele, né, colocar esses pequenos easter eggs nas suas histórias aqui. E enfim, um final que desafia seus leitores também. Não é uma história fechadinha, não é algo mastigadinho. Ele deixa aí suas liberdades de interpretação justamente para tirar isso de uma obra narrativa convencional, mas ele faz de um jeito assim que é ótimo também. Gosto muito aí desses grids aqui que ele prepara, das figuras dele que são simples, mas nesse colorido aqui ficou bem legal também. Enfim, uma história que vai mexer com as pessoas de formas diferentes, eu acho. E feitas essas considerações, é claro, se você já conhece o trabalho do Wagner, porra, não tem como não apreciar, não se divertir de alguma forma. Você pode não achar o melhor, como eu também não achei, mas vai se divertir de alguma forma, porque tem inúmeras qualidades, beleza? Então é isso, link para compra aí na descrição do vídeo.
Se você curtiu, se interessou, por favor, compra aí pelo nosso link, ajuda a gente. E se quer ajudar a gente também, não esquece de dar o like se não deu lá no começo. Por favor, se inscreve no canal, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, está aparecendo aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores. E é isso. Boa leitura.